Bora lá, pessoal, assunto agora aí é geometria. Nós temos aí as figuras planas, né? Especificamente os polígonos. Então nós temos aí os polígonos, tá? Então definição de polígono, só para recordar, uma figura plana fechada, ela é totalmente fechada, formada por segmentos de reta, né? Os segmentos de reta são seus lados. Então uma figura plana fechada, formada por segmentos de reta. Esses segmentos eles não se cruzam, né, em nenhum momento. Então aqui, por isso que todos eles são polígonos, né? Tá apresentando aqui, eu tenho um pentágono, ele tem 5 lados, né? Pentágono. Eu tenho um trapézio, tá? Um quadrilátero. Eu tenho um triângulo, tá? E eu tenho aqui um paralelogramo. Ele tá mais inclinadinho, né? Não é um retângulo não, um paralelogramo, tá bom? O que seria um paralelogramo? Ele tem 2 pares de retas paralelas. Então eu tenho um par que é paralelo aqui, uma linha com a outra, mantendo a mesma distância, e outro par aqui, mantendo a mesma distância. Tá? São informações adicionais aí apenas por curiosidade. O que nós vamos fazer aqui? Verificar número de lados, número de vértices e número de ângulos. Tá bom? Começando pelo pentágono, como eu falei inicialmente, esse penta vem de 5, então ele tem 5 lados. Tá? 5 lados aí para o pentágono. O trapézio é um quadrilátero, todo quadrilátero, 4 lados, ok? Depois eu tenho um triângulo, vem de 3 lados. E por último o paralelogramo, que é um quadrilátero, então 4 lados aqui. Fechou aí o número de lados. Número de vértices, o que seria o vértice? É o ponto inicial e o ponto final de onde sai cada segmento. Então aqui tracei os vértices aqui, ó, ponto que une aqui o segmento, né, ponto inicial final. Então, ó, todos esses pontos que eu estou colocando aqui na figura são vértices, tá? Todos esses pontos aqui são vértices, ok? Então é só contar aqui, ó. Aqui eu tenho 5 vértices. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4, ok? E por último, número de ângulos. Lembrando, o que seria o ângulo mesmo? A abertura em que eu tenho através de 2 segmentos. Ó, eu tenho um segmento aqui, um segmento aqui. Eu tenho uma abertura aqui, ó. Essa abertura é o ângulo, tá? Aí eu tenho outro segmento aqui com aqui, outra abertura. Outro segmento aqui com esse, outra abertura. Outro segmento aqui, outra abertura, outro segmento, outra abertura, né? Então tem aqui 5 ângulos, então 5 ângulos internos, né? Aqui novamente, ó, uma abertura com outra, então eu tenho um ângulo aqui. Uma abertura com outra, outro ângulo aqui. Uma abertura com outra, né? Essas 2 aberturas mais um ângulo e a outra abertura aqui. Então eu tenho 4 ângulos aqui. No triângulo, eu tenho aqui um segmento com esse segmento, então uma abertura aqui. Este segmento com este, uma abertura aqui. E a outra abertura aqui. Então eu tenho 3 ângulos aqui. E por último, o paralelogramo, eu tenho um segmento aqui com esse, então eu tenho uma abertura aqui. Depois este segmento com este, uma abertura. Este com este, uma abertura. E uma última abertura aqui. Então, mais 4 aqui. Ok? Nossa, deu tudo, todas as linhas com números iguais? Sim, é uma regularidade. Então, nós percebemos aqui uma regularidade nos polígonos, né? Então, eles têm aí o mesmo número de lados, mesmo número de vértices e o mesmo número de ângulos internos, tá? Então, vamos especificar só aqui, ó, ângulos internos, que é o que nós estamos vendo aqui no Fundamental 1, tá? Outra situação, veja bem, polígono, ele tem aqui o pentágono, ele tem ângulos, são ângulos maiores que o ângulo reto aqui, então são ângulos obtusos. Esse pentágono aqui, ele é formado totalmente de ângulos obtusos. Ele é chamado de um pentágono regular porque ele tem todos os lados aqui com a mesma medida, tá? Então ele tem todos os ângulos obtusos. Aqui no trapézio ele tem uma abertura maior aqui em cima do que o ângulo reto, e uma abertura menor do que o ângulo reto embaixo. Então podemos dizer que em cima ele tem 2 ângulos obtusos e embaixo ele tem 2 ângulos agudos, tá? No triângulo ele tem aqui
uma abertura, que é um ângulo agudo, outra abertura, um ângulo agudo, e esta abertura aqui corresponde a um giro de 1/4 de volta. Então eu tenho aqui um ângulo reto, né? Então eu tenho dois ângulos agudos e um ângulo reto. No caso do paralelogramo, né, ele tem dois ângulos obtusos, que são maiores que o reto, e dois ângulos agudos aqui menores que o reto. Ok? Então aí de um simples exercício de uma tabela, podemos ver vários conceitos aí importantes, tá bom? E então, até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Dá um joinha sempre e um abraço.